Olá a todos, meu nome é Felipe Oliveira, sou sócio do escritório Verano Advogados e hoje vou falar um pouquinho sobre o descumprimento de contratos comerciais no contexto da pandemia e sobre uma forma alternativa de tentar resolvê-los sem o poder judiciário, chamada de mediação. Um dos grandes problemas jurídicos que a pandemia tem causado é o descumprimento de contratos. Passados já um bom tempo, desde que a pandemia atingiu o nosso estado e o país, vários contratos têm sido descumpridos e pelos motivos mais variados. Alguns desses motivos podem ser considerados legalmente legítimos, enquanto outros não. A chamada força maior é provavelmente a melhor e mais comum defesa disponível para quem não conseguiu cumprir um contrato em tempos de pandemia. E, logicamente, ela não é aplicável sempre e vai depender das circunstâncias concretas de cada caso. Mas o que é exatamente a força maior? Força maior, em resumo, é um evento cujos efeitos não podem ser evitados ou impedidos e que impacta a possibilidade de cumprimento de uma obrigação contratual. A força maior é importante porque, se ela ocorrer, o devedor não vai ser responsabilizado pelo atraso no cumprimento das suas obrigações afetadas pelo evento de força maior. É importante observar, na minha opinião, 5 aspectos sobre a força maior. Primeiro, você deve verificar qual é a lei aplicável ao contrato. Se o contrato foi celebrado entre empresas brasileiras, muito provavelmente a lei brasileira vai reger o contrato. Mas se for um contrato internacional, feito com partes de países diferentes, a lei de outro país pode ser aplicável e aí o conceito e os efeitos da força maior podem variar. Segundo, é importante verificar se o contrato possui cláusula específica de força maior. É muito comum que o contrato conceitue força maior e até forneça alguns exemplos. Isso pode ajudar a esclarecer se a pandemia se enquadra ou não no conceito de força maior do contrato. E nesse contexto é importante checar também se o contrato prevê que o devedor se responsabilizou pelos efeitos da força maior, porque pela regra padrão da lei brasileira, o devedor não se responsabiliza pelos efeitos de força maior. Terceiro, é importante verificar se existem procedimentos específicos de notificação da outra parte em caso de força maior. Se sim, é necessário seguir esses procedimentos, porque do contrário não vai ser possível invocar a força maior. Quando existem procedimentos de notificação, geralmente há uma exigência de que a outra parte deve ser avisada com urgência a respeito do evento de força maior, desde o momento em que o evento se materializou. Quarto, é necessário verificar se os eventos da pandemia, se os efeitos da pandemia realmente impedem ou impossibilitam o cumprimento da obrigação contratual e de que forma. Logicamente, a pandemia não pode ser usada como desculpa para qualquer descumprimento contratual. A parte que invocar a força maior tem que conseguir provar que a pandemia efetivamente tornou impossível o cumprimento de uma obrigação. Portanto, é necessário verificar se a impossibilidade de cumprimento da obrigação é temporária ou definitiva e, sendo temporária, por quanto tempo. Em quinto lugar, é necessário verificar também se há formas de mitigar os efeitos e os prejuízos causados pela pandemia. Imagina, por exemplo, que uma empresa se comprometeu a vender um equipamento que é formado por várias peças. Uma dessas peças deve ser adquirida de um fornecedor, mas ele está fechado porque existe um decreto na sociedade proibindo o funcionamento de indústrias. Nesse caso, a empresa deve verificar se ela não consegue comprar uma peça similar de outro fornecedor, ainda que a um preço diferente, para conseguir cumprir o contrato. Nessa parte de mitigação de prejuízos, é importante que as duas partes de um contrato mantenham uma comunicação ativa para que vejam conjuntamente as alternativas disponíveis para cumprir, ainda que parcialmente, o contrato. Ainda que você ou a sua empresa entendam que a força maior é aplicável ao contrato, pode ser que a outra parte discorde. E se isso acontecer, é provável que uma parte queira processar a outra. O problema é que o judiciário brasileiro é bastante lento e uma decisão pode demorar vários anos até ser proferida. Por isso eu queria falar um pouquinho sobre a mediação, uma forma alternativa de resolução de controvérsias que tem se mostrado bastante útil nesses tempos de pandemia e que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. Na mediação nós temos a figura do mediador, uma pessoa que é escolhida de comum acordo pelas partes e que tem a missão de auxiliar na resolução da disputa para que as partes cheguem a um acordo. O mediador tem o papel de facilitar o diálogo entre as partes, analisar os interesses conflitantes e fornecer uma visão objetiva e imparcial do problema para que as partes alcancem um acordo.
O mediador vai poder ajudar a organizar o raciocínio e estratégia das duas partes para que elas concluam se um acordo realmente vale a pena ou não. Ao contrário de um juiz, o mediador não decide nada, ele apenas ajuda as partes a tentarem chegar a um acordo. E se o acordo não for possível por qualquer motivo, qualquer das partes pode buscar resolver a sua disputa no judiciário. A mediação tem algumas vantagens interessantes em comparação à submissão de uma disputa ao judiciário. Em primeiro lugar, ela é muito mais rápida. As partes podem estabelecer um cronograma e tentar resolver o problema em poucas semanas. Além disso, por ser rápida, ela possui um custo muito menor que um processo judicial, que, como vocês sabem, pode durar vários anos. Ela também costuma ser menos desgastante para as partes do que um processo judicial e isso tende a ajudar a relações comerciais de mais longo prazo. Há várias câmaras comerciais e industriais estruturadas para auxiliar com mediações, contendo desde listas de mediadores até regras específicas de mediação e estrutura física para a condução das reuniões de mediação. Existe também a possibilidade de fazer o que se chama de mediação ad hoc, quando as partes procuram um mediador fora do contexto de uma organização maior, como uma Câmara de Comércio. Certamente o seu advogado vai poder indicar qual é a forma mais indicada de mediação para o seu caso. Obrigado.